Bom, pensando nas perguntas que as pessoas fazem com o que eu trabalho, o que que eu faço para ganhar dinheiro e etc. Isso acontece muito no Instagram. Eu tenho Instagram, para quem não me segue, eu vou deixar ele aqui. Mas a maioria da galera que está aqui justamente veio de lá e pergunta o que que eu faço, quais são as minhas fontes de renda e etc. E pensando nisso, eu acabei chegando na conclusão de criar uma série aqui que relata um pouco dessas coisas. E a série irá se chamar Deixando de Ser um Pato. E por que um pato? Só para contextualizar. O pato ele nada, ele anda, ele tenta voar, mas ele acaba não fazendo nada direito. Ele faz um monte de coisa, mas no final não faz nada direito. E o meu caso é que eu faço muita coisa. E por eu fazer muita coisa, acaba que quando você está com a sua atenção dividida em relação a um monte de coisa que você faz, você tende a não fazer tanto as coisas com tanta excelência, mesmo você se esforçando para fazer aquilo com excelência, mesmo você tentando dar o seu melhor, mas por você estar dividido por fazer muitas coisas, acaba que você não consegue, talvez, executar com tanta excelência se você apenas fizesse uma única coisa, fizesse algo mais focado, mais centralizado. E o ponto é, eu tenho três fontes de renda. E as minhas três fontes de renda funcionam como? Eu trabalho com marketing, eu sou formado em marketing, então eu atendo uns clientes, eu presto serviço para a agência de um amigo meu. Também eu vendo algumas coisas, então eu vendo carregador, vendo fone Bluetooth, vendo power bank, inclusive tá até aqui, ó, vendo essas coisas, tanto na internet. E também faço Uber. Então eu trabalho com Uber também. Então eu tento vender essas coisas que eu vendo na internet, tento vender aqui dentro também. Porque no final das contas a pessoa já está fazendo a corrida aqui e ela acaba gostando do que tem aqui e ela fica também com esse produto. Mas essa ideia de começar a vender começou vendendo aqui dentro do Uber, depois eu tentei expandir um pouco para a internet, justamente com a tentativa de escalar. Ou seja, eu tenho feito três coisas que me fornecem dinheiro. Mas as vendas em si eu não consigo contar como uma renda extra ainda, porque tudo que está entrando, eu estou tendo o retorno do investimento que eu fiz, mas ainda não consigo ter lucro, né? Eu tenho só o retorno, que aí você ainda pega aquele dinheiro para reinvestir novamente nesse negócio de compra e venda. Aí eu estava estudando alguns produtos para começar a vender. Eu cheguei à conclusão de que carregador, esses produtos, powerbank, carregador, fone, são produtos interessantes para começar a vender, para começar a tomar este passo de vendas e de conhecer o mercado de vendas e como que funciona e etc. O que eu conto como uma renda realmente é a renda fixa que eu tenho dos clientes que eu atendo ali de marketing, então o valor fixo que entra por mês. E aqui na Uber é baseado na meta que eu estipulo por dia. Então, assim, se eu estipulo, por exemplo, uma meta de R$ 500 por dia, aí eu vou ter que tirar, lógico, R$ 500 bruto, né? Eu tiro o lucro, quer dizer, eu tiro o gasto do combustível, e se eu comer fora também, tiro esses dois gastos e o restante eu separo. E aí o que sobrar eu separo e aí vai ser destinado para pagar alguma conta ou algo nesse sentido. Mas o foco é o seguinte, eu tenho feito muitas coisas e acaba que eu não consigo fazer nada. Então eu tô igual um pato, eu faço muita coisa e acabo às vezes não fazendo tanta coisa com excelência. E eu tenho vários projetos, vários planejamentos, na verdade, na minha mente. Só que talvez por conta das contas que eu preciso pagar, eu não consigo focar 100% nestes projetos. E também acontece que eu sou um cara extremamente procrastinador. Eu tenho dificuldade de fazer as coisas. Eu tenho dificuldade de me obedecer. Então eu estipulo muita coisa para me fazer, mas muitas vezes eu acabo não fazendo nada porque na minha cabeça eu preciso pagar estas contas e na minha cabeça eu vou conseguir funcionar melhor quando eu terminar todas estas contas que eu tenho para pagar. Mas talvez seja só eu me auto-sabotando mesmo. Então, é, esse é o primeiro episódio do deixando, na verdade, tentando deixar de ser um pato, que é focar em uma coisa só.
focar talvez em grandes projetos ou grandes coisas que eu me coloco à disposição. É lógico, é sempre bom ter mais de uma renda. Então, assim, na verdade eu quero tentar ter rendas mais inteligentes. Então, eu quero sair da Uber, né? Eu quero ver se o marketing vai engrenar junto com as vendas, se esse canal também vai engrenar, que vai ser uma outra fonte de renda também. Então, a tentativa é realmente deixar de ser um pato. E aí eu vou começar a colocar a minha trajetória toda aqui no YouTube. E vou tentar deixar de ser procrastinador. Eu vou tentar registrar e vou tentar fazer coisas. Então, o canal vai ser meio que uma, uma espécie de incentivo para que eu consiga alcançar este objetivo que é deixar de ser pato. E eu vou acompanhando, e vocês vão me acompanhando aqui na verdade, vendo qual que é o que eu estou trilhando, quais são, qual está sendo a minha trajetória para conseguir deixar de ser um pato. Então eu tenho essas três fontes de renda, eu já, no momento de desespero, muitas vezes eu já pensei em voltar para o CLT, só que eu já estou há 1 ano e quase 2 anos, na verdade, que eu estou fora do CLT, que eu trabalho para mim mesmo, que eu me tornei um PJ, um MEI, e não é tão fácil e nem tão bonito quanto parece. Demanda muito de você, é muito esforço, bem que é aquilo que as pessoas falam que você trabalha muito mais quando é para você do que para as pessoas. E realmente é isso que é isso que eu queria e tal, mas às vezes por conta das contas e da minha falta de planejamento financeiro, porque eu sou um cara muito gastão também, isso me preocupa e às vezes eu, pô, preciso de um negócio que é mais certo, um negócio talvez que me dê uma renda extra e tal. E eu também estou aberto a entrar vamos supor, num PJ, num CLT Premium, que é o que eu queria era, na verdade, conseguir trabalhar em casa. Home office também me ajudaria, talvez, a deixar de ser um pato. Porque na minha cabeça, o que me mantém sendo um pato é justamente a falta de planejamento, talvez, profissional, que eu estou numa crise profissional, não estou numa crise, né, tem a crise de identidade, eu estou na crise profissional, que ainda não sei qual ramo, qual rumo profissional eu vou tomar daqui em diante. Mas eu tenho um plano na minha cabeça e esse plano vai ser executado e registrado neste canal. Mas a minha cabeça sempre fala que é isso, que eu tenho muita conta e por conta disso eu preciso desses dinheiros rápidos, né, que estão entrando na minha conta. Enfim, mas eu vou tentar compartilhar tudo com vocês, vou tentar estruturar algo também. Eu sou um cara que eu sou procrastinador, eu tenho dificuldade com dinheiro, gasto muito, sou muito gastão, sou meio inconsequente, tem a ver com um pouco do meu temperamento, mas isso não justifica, né? Eu sou um cara sanguíneo e, cara, basicamente eu queria começar a registrar aqui com vocês, por exemplo, eu vou fazer essa semana ainda uma tabela com todos os. Eu já tenho essa tabela, mas vou atualizar ela com todos os meus gastos. E aí eu vou começar a estipular por semana quanto que eu teria que fazer de dinheiro e eu vou trazer os números, né? Vou trazer quanto que eu devo e os números e quanto que eu preciso fazer mensal, semanal, para no final do mês juntar uma quantia para conseguir pagar estas contas, né? E aí eu vou registrar e mostrar tudo isso para vocês, que é a tentativa e a forma de inspirar vocês a correrem atrás destas coisas também. Então eu sou um cara que não tenho muito compromisso com tabela, mesmo eu tendo uma, eu vou atualizar ela, eu vou mostrar tudo para vocês em relação às minhas contas, o que eu preciso pagar. Enfim, tava gravando pra caramba aqui, tinha falado um monte de coisa, mas não tava filmando e eu não vou repetir tudo de novo, porque aí senão fica meio repetitivo. Mas a ideia do canal é essa agora, né? É registrar tudo isso em forma de vlog, é tentar de alguma forma, baseado na minha vida, inspirar vocês e que, poxa, eu sempre trabalhei de chão de fábrica, sempre fiz uns trampos muito pesado. Não me arrependo, mas não é o que eu queria. Não era o que eu queria pra mim, porque eu sabia que eu tinha potencial para outras coisas. Eu sei que vocês também pensam isso. Quando vocês estão fazendo algo que vocês não gostam, vocês pensam e falam: poxa, eu tenho potencial para outras coisas. Eu sou um cara inteligente, eu sou uma garota inteligente. Eu tenho potencial para fazer outras coisas. Eu não precisaria estar aqui.
Então, foi isso que aconteceu comigo e uma das coisas, na verdade, que me moveu. E a ideia é tentar registrar e ensinar isso a vocês de alguma forma. Então, eu vou falar todos os meus gastos, vou registrar quanto que eu faço na Uber, quanto que eu tenho feito em vendas atualmente, é, quanto que eu tenho tirado no marketing, enfim, eu vou registrar e que esse projeto, acredito que possa dar certo, que o Senhor possa realmente me abençoar e abençoar vocês também que vão acompanhando e vão se inspirando e vão gostando desta série que se inicia hoje, né? A partir do momento que eu postar esse vídeo, a série já está no ar e aí eu vou ter este compromisso com vocês. Talvez esse compromisso com vocês me faça ser mais constante nas coisas, porque eu vou registrar os meus gastos, vou registrar tudo com vocês aqui e estou muito feliz com o início desse projeto, porque eu tive essa ideia e falei, poxa, se eu tenho dificuldade com essas coisas, em ser um cara regrado, em ser um cara que realmente segura a mão para não gastar, enfim, vou mostrar para vocês que eu tenho várias caixinhas na Nubank com os nomes dos dinheiros que entram, eu vou separando ali naquelas caixinhas, baseado nas minhas necessidades, como eu ganho o tempo todo entra dinheiro na conta, então tem que ficar fazendo guarda numa caixinha ali, guarda em outra caixinha ali, separa do dízimo, enfim, faço tudo isso. E a ideia é registrar tudo isso, beleza, galera? Estou muito feliz com o início desse projeto. Acompanhe os próximos. Espero que esse projeto também de gravar para cá dê certo. Me acompanhe nas minhas outras redes sociais, porque vou postar bastante coisa ali também. Lá, quer dizer, também. Enfim, eu não sei se eu falei aqui que eu já ganhei grana com a internet, porque como gravei, mas depois eu separo um vídeo só para falar sobre isso, que eu já consegui desfrutar bastante da internet, mesmo que pouco, né? Eu tive patrocínios, não lembro se eu falei, então não vou falar agora, porque às vezes eu já falei ali aí, para não ficar repetido, mas a ideia é expor para vocês toda a minha vida, tanto financeira quanto espiritual, quanto que as coisas que acontecem no meu dia a dia, porque eu sei que tem muito vlog, muita coisa por aí, mas dificilmente eu acho pessoas que são tão claras e tão abertas nesse sentido de expor a vida financeira ou algo assim, e baseado no que eu faço, né? Então eu vou registrar o que eu faço, cada um tem sua vida, cada um age de uma forma, mas eu acho que os meus vlogs vão ter este ponto, este pingo de autenticidade. Então vou tentar ser o mais autêntico possível e ser algo que só eu faço. Não como algo relacionado a eu quero ser o maior ou o ego, não, mas é justamente ser diferente mesmo do que já está acontecendo e o que está rolando aí, porque eu entendo que o tempo de vocês vale ouro e as pessoas que pararem para me assistir aqui, eu queria que elas parassem para me ouvir e saíssem de alguma forma edificados. E isso, vou gravar sobre outras coisas também relacionadas à minha vida, tudo que engloba a minha vida, né? Meu relacionamento, né? Eu lidero na igreja, sou líder da mocidade, faço louvor, né? Quer dizer, crio listas, né? Porque eu sou ministro de louvor, atuo em outros ministérios como sonoplastia, fotografia, guarda, faço bastante coisa na minha vida é muita coisa que eu faço. E eu acho legal registrar essas coisas que eu faço para inspirar vocês, tanto na parte espiritual, quanto na parte financeira, quanto na parte profissional, porque eu acredito que eu, como cristão, preciso ter a minha vida por inteiro equilibrada, de certa forma. Então é isso. Fico muito feliz com o início desse projeto, que vocês possam me acompanhar, que vocês possam realmente curtir, comentar, me dar dicas. Podem fazer perguntas aqui embaixo, que eu vou tentar responder aqui nos comentários. Podem também me dar dicas, podem me aconselhar, beleza? Eu conto com a ajuda de vocês para esse início desse projeto. É o primeiro episódio. É, Tô cuspindo aí igual louco, né? Parecendo o velho lá das visões da Raven, né? Pessoal, Aqui, tava trabalhando, tava fazendo uns Uberzinho aqui da vida. Vou registrar isso também, vou registrar quanto que eu faço na Uber. Enfim, tô cansado de falar já, que eu já tô repetindo as coisas. Acompanha o segundo episódio, vai sair aí, acho que essa semana, que eu vou fazer as planilhas lá, atualizar. Vou ver quanto que eu preciso fazer semanal para conseguir bater com as minhas contas no final do mês e vou ir registrando isso para vocês. Desculpa que eu tô olhando para frente, assim, que para cima aqui às vezes fica passando gente, eu tenho um pouco de vergonha ainda, mas vou ter que perder essa vergonha porque agora vai ter muito vlog pra cá. E é isso. Deus abençoe vocês. Acho que eu falei tudo que eu queria falar.
Eu acho que ia ficar repetindo, que eu tenho essa mania de ficar repetindo as coisas. E é isso, tô muito feliz. Me acompanhem, me sigam nas minhas outras redes sociais, vou deixar aqui o Instagram e o TikTok. Acho que já vou ter deixado ao longo do vídeo, mas vou deixar aqui também no final. Me sigam lá, me acompanhem lá, se você está vindo pelo YouTube. E que não seja uma perda de tempo, que não seja só apenas entretenimento vocês estarem aqui comigo, fechou? Então, bem-vindo ao primeiro episódio, tentando deixar de ser um pato. Tamo junto e eu sei que eu vou conseguir, vocês vão me acompanhar nessa trajetória aí. Tamo junto.